Assista agora programa Norte Empreendedor. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas. Confiança e especialidades. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Camping Clube. Prazer em morar bem. Multivale. Sua gestão simplifica. Todos ganham. Restaurante Sabor Real. Buffet Aquilo e Marmitaria. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de domingo. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. A conversa de hoje é com uma empreendedora de sucesso. Como profissional de vendas, deixou sua marca de carisma e dedicação por onde passou. Seu perfil inovador a levou a migrar para uma nova área de atuação profissional, e profissionalizou-se então como paisagista. Um incidente mudou sua vida e sua determinação e persistência a levaram a investir e estruturar um novo negócio. A conversa de hoje é com Clair Mulling, mas você deve conhecê-la como Clair Paisagista. Bom dia, Clair. Bom dia. Clair, de que região e em que ano você veio para Sinop? Eu vim do Paraná, da cidade de Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon. Em 1980. Veio com a família? Vim com a família, meus pais e meu irmão. Era pequenininha. Como é que seu pai descobriu essa região, descobriu Sinop, com o que ele trabalhava, como é que é a história de vocês? Então, assim, divulgou-se muito no Paraná inteiro sobre Sinop, sobre Mato Grosso, sobre o Nortão e tal, que aguçou a vinda de todos para cá. Exatamente. E na época meu pai era taxista lá no Paraná e tal, e assim, aquela vidinha pacatinha, tranquila e tal, e viemos com a cara e com a coragem para cá. Aí meu pai... Veio de mudança? De mudança, de mala e cuia, sem casa para morar. Nossa. Chegamos aqui, daí que a gente foi à procura de casa, já tínhamos meus pais, né, tinham alguns conhecidos já na cidade, aqui em Sinop, do Paraná mesmo, e a gente ficou na casa dessas pessoas durante, acho que uma semana, 10 dias, até a gente conseguir encontrar uma casa para alugar. O caminhão ficou com a mudança em cima durante todo esse tempo. Nós viemos assim, no finalzinho da seca, estava terrível, mas poeira só. Aí. Poeira só. O Clair, para quem é criança, é pequeno, torna-se uma aventura. Né? Mas para os pais, você notava naquela época que havia uma preocupação, havia uma vontade de prospectar, de procurar novos lugares, mas também havia uma preocupação, né? E seu pai veio para cá e ele continuou trabalhando como taxista? Não. Meu pai daí começou a trabalhar com frete. Frete. Ele era freteiro. Isso. O ponto, inclusive, era bem no centro da cidade, na Júlio Campos, ali com a Cibipirunas, que antigamente era um ponto de frete, tinha um barzinho ali do lado, ali que era o ponto dele, ele era freteiro. A minha mãe começou de lavar roupa para fora, porque nós que até buscávamos as roupas e tal, mas que nem você disse, para nós era uma aventura, era uma delícia. Mas minha mãe chorava todos os dias por causa de pó, por causa de rato, por causa de barata, enfim. Só que assim, meu pai percebeu que a gente conseguia evoluir, ele trabalhando mesmo com isso, mesmo sem estudo, sabe? Escola para nós tinha que era o Nilza. Era o Nilza. Então, assim, tava de bom tamanho. E a gente, assim, foi indo e conseguimos mais coisas do que nós tínhamos lá. Né? Eu vi aqui, você trouxe para mim, você estava falando que seu pai era freteiro, e eu vi essa foto, acho que é uma das poucas fotos que eu já vi, com um caminhão carregado de mandioca, né? Isso. Isso aqui é na época da agroquímica, em outubro de 82. Isso. Então ele trabalhava de freteiro, tinha aqui um Fordão, né? E vocês estavam tudo em cima aqui, a família inteira, você está aqui, né, novinha, e o caminhão cheio de mandioca. Isso aqui era para fazer álcool, né? Ia para agroquímica para fazer álcool. Eu acho que são poucas fotos que tem dessa época com esse produto em cima do caminhão e tudo, da época da agroquímica, né? Isso. Nós vamos mostrar essas fotos aqui para vocês vão olhando aí e vão rememorando, tá? Matando a saudade, ou nostalgia. Vou deixar aqui. Tem mais fotos aqui.
Eu tenho uma foto aqui que você falou que é a Avenida dos Tarumãs. Tarumãs. Essa aqui, alagada. Alagada, e quando ela não tinha abertura ainda, Era essa aqui. Isso, quando ela não tinha abertura para BR. Pra BR. Era mato que dividia Tarumãs, e a BR era mato ainda, Era porque a mato. entrada principal era só na Júlio Campos. E vocês brincando no barro aqui, né? Essa aqui também é a Tarumãs. Esquina com Primaveras. Esquina com Primaveras, cheia de água. Isso, é porque nós morávamos ali na Rua das Primaveras. Então ali era festa, valetão, essas coisas, para tudo era festa, né? Então quem vê a Avenida dos Tarumãs hoje está sendo toda trabalhada, jardim, vai parecer mais uma praça do que uma avenida, né? Vai. Toda arborizada, toda jardinada, e ver essa foto aqui parecendo uma lagoa, né? Não vai acreditar. Não vai acreditar. Dava para nadar aqui, pescar. Diz que dava para pescar aqui, né? Pescava Pegava mesmo. peixe, né? Pegava. Aqui eu tenho mais foto antiga sua aqui. Eu já mostrei aqui a do caminhão. Essa aqui, deixa eu ver uma mais antiga. Essa aqui da Primaveras, também com Tarumãs, também alagada, né? Também alagada. Logo depois que vocês chegaram, tava 2 anos depois, eu acho. É. Foi 2 anos depois, aí... Aqui estavam construindo aquela farmácia que tem na esquina, Isso. a antiga Mais Vida, que era do Almir, né? Nosso grande amigo Almir. E atendeu tanta gente aqui, né? Atende ainda. E estava construindo aqui. E também alagado. Nossa, mas é muita água, né? Muita água. Nossa, tá... Não se passava, tinha pontos que não se passavam, carros pequenos de maneira, De jeito não maneira. passava, não passava. Era mais fácil, aqui do jeito que tá aqui, que dá pra ver aqui, era mais fácil de barco. Porque a gente estava com água até os joelhos, você pode ver que tem pessoas Aham. adultas também junto, Tá e pelo nós meio das estávamos pernas. de pé, nós não estávamos acrocados, de Aham. pé, e a água chegava tipo assim, joelho, para Isso. nós que eram menores, até na cintura, às Aham. vezes de buracos. Muita água, é verdade. Aqui tem uma foto sua também, isso aqui me chamou a atenção. Porque você, a gente está falando de empreendedorismo, você tem um histórico de atletismo. De Você era uma atleta. atleta, né? Era, E aí você me mostrou essa foto aqui, que é onde é o SESI hoje, isso, que era chamado de Pepinão. Pepinão. Isso. Onde era Exponop, onde era tudo ali, né? isso, E você acendendo aqui a tocha olímpica. olímpica, pira olímpica, né? Que fala Isso, com a tocha. aham. Era você e quem que era aqui que estava do lado? O Helder. Helder Imburanas. Isso. Aí tem uma maior dele aqui que você e ele... Depois de 20 anos, Aqui, essa que aqui. faz agora, né? Depois de 20 Uhum. anos, nós fomos convidados de novo, eu e ele, Exatamente. de novo, para Para relembrar e acender de e novo fomos, aqui, né? fomos homenageados e tal. Essa aqui foi na época Foi muito das Olimpíadas, em que toda a cidade tinha que fazer essa... Isso, carreirinha? aqui, esse aqui foi em média, 2001 a 2002, esse aqui, ó. Com o Helder. Os Isso, dois, com o Helder. Depois de 20 anos, a gente, 20 anos. depois de 20 anos, na verdade, nessa mais antiga, foi o primeiro Jogos Olímpicos Primeiro que jogo que teve aqui em que Sinop. teve. Aí acendeu a tocha, vocês lembraram de novamente, foi convidados. A foto é preto e branco ainda, mas na época, assim, era tudo muito precário. Aham. E a tocha, ela foi feita, era de madeira. 2 mesas embaixo, que era o palco. Sim, 2 mesas que eram o palco. As camisetinhas, elas eram pintadas com aqueles letreirinhos de ferro que você compra, daí você pinta com pincelzinho Sim. ou com spray, que era Aham, atletismo e o aham. número do atleta. Aham. E a tocha, para não ficar na cor de madeira, para não ficar assim muito, o pessoal pintou de tinta amarela. Mas como eles pintaram meio que na hora e era tinta Tava óleo, grudando. sim, depois eu e o Helder ficamos com as mãos todas amarelas da tinta. Não dá para ver porque a foto é preta e branca, Essa é uma mas foi foto muito muito legal. importante, essa foto. E o Helder está aqui hoje, né? Tá aí, empresário também. Se não me engano, ele trabalha junto com o Nilson Leitão, né? Isso. E essa foto aqui, também, você está sozinha no meio desses esportistas aqui. Esse foi um ano que eu acho que foi em 83. Aham. Foi um ano assim que eu ganhei bastante medalha, então todos os árbitros e tal queriam tirar Aham. medalha, tirar foto comigo e a gente acabou tirando e ficou de lembrança. Quem são essas pessoas? Você lembra? Nossa, não recordo. São Aham. assim, faz muito tempo. E assim, e daí eram todos os árbitros, né? E aí a gente acabou Aham. tirando foto. Era curiosidade porque eu só corria descalça, eu não conseguia correr com tênis. Aham. Naquela época só o Perdigão, que era nosso professor, Sim. de fanfarra e de
todas as modalidades esportivas. Então, ele treinava tudo. Aham. E ele adorava atletismo. Então, ele pegava muito cerrado em cima da gente, assim, E sabe? você fazia que metragem que era? Você Eu, corria? geralmente mais rápidos, tipo 4x100, 4x200, Aham. 100 metros rasos, salto em distância. Guarda essas medalhas ainda? Não? Guardo, só não me perguntam onde que elas estão. Mas elas estão guardadinhas. Aham. Aqui tem mais foto aqui também sua. Isso, daí Recebendo depois eu prêmio. continuei participando de esportes e tal, sempre pra cidade e tal, Aham. até há pouco Até- tempo ainda a até- gente participou. Aham. Essa aqui é de que ano? Essa aqui, prefeitura do estado de Sinop, Nossa, essa aqui vai fazer uns 15 anos, eu acho. 15 anos. Atrás, Aham. 15 anos atrás, 15 mais anos ou menos. atrás. E aqui tem um prêmio seu você recebendo um prêmio, Destaque do né, ano. destaque do ano em 2005. Isso, foi de melhor 2005. vendedora da loja Gazin. Gazinho. Isso. Você tem uma história, porque eu conheci você era vendedora da loja Jaíza. Que hoje era arco-íris na época. Arco-íris, Hoje isso. é Jaíza. Eu era gerente do Acessórios Real, né, no antigo empresário Alcides Bertotti Pereira. Comprava, meu primeiro cadastro a prazo foi na Jaíza, na antiga Arco-íris, né, que hoje é a Jaíza. Jaíza. E você já era vendedora lá. Sim. Você sempre foi muito carismática, atendia muito bem, era muito rápida para atender. E isso chamava atenção porque eu também atuava com vendedores. Eu era gerente, atuava com vendedores. Você não vai saber disso, mas eu sempre usava o seu exemplo para os vendedores do acessório real. E o que me chama a atenção é que você tem um histórico de vendas, né? Você foi vendedora. Você começou, qual foi o seu primeiro emprego em Sinop? O primeiro emprego em Sinop foi na Casa das Bicicletas. Uhum. Depois eu passei para Jaíza. Da Jaíza eu fui para o Que era Sinofoto. Arco-íris, né? Arco-íris, Vila na Jaíza. verdade, daí agora é Jaíza. Depois eu fui para o Sinofoto. Sinofoto. Aí Gazin, Magazine. na Gazin. E daí eu fui para o Centro Útil. Uhum. E daí que eu comecei a trabalhar com jardinagem a princípio e hoje... Uhum. Essa passagem sua de vendas, eu me lembro muito disso, que era marcante em você. Você ganhou prêmio na Gazin, não ganhou? Sim. Como é que foi isso? Então, assim, as pessoas me escolheram pelo atendimento. Até hoje, pessoas que me encontram, às vezes eu fico até sem jeito, porque a gente não lembra de todos De os todo clientes. mundo? Os clientes são mais fácil eles lembrarem da gente do que a gente deles, né? Exatamente. E daí, em várias ocasiões, tipo assim, você lembra que você bateu a foto do meu filhinho, então hoje ele já casou, já tem filhos. Gente, a gente não lembra, né? Aham. Mas enfim, a gente continua tratando bem. Na Gazin da mesma forma, porque as pessoas acabam comprando e você atende bem e a pessoa marca. Porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter um bom atendimento em qualquer área que seja. É verdade. Entendeu? Então eu prezava isso muito, sabe? Assim, eu acho que se eu atender bem, eu vou ter o meu cliente para sempre. Em qualquer área que eu Fosse pudesse atuar. vir atuar no futuro. E assim foi. E assim tá sendo. Na cena, né? Entendeu? Ô Clair, o seu último trabalho como vendedora, é claro que para empresas, né, para as outras empresas que não a sua, foi na Centro Útil. Foi. O que te levou nesse momento a migrar e falar que eu vou montar um negócio para mim? É claro que todo empreendedor busca mais rendimentos, realização de sonhos. Eu acredito que para você também tenha sido isso. Isso. No meu caso foi mais, o problema meu foi financeiro. Minha mãe Sim. sempre muito doente, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu precisava ganhar mais. E assim, num tempo muito curto. Aí o que eu fiz? Vou fazer o quê? Vou começar a trabalhar com jardim. Aí me perguntam, mas você já fazia isso? Não, Isso eu tem não quanto fazia. tempo? Isso tem 14 anos. Já está há 14 anos. 14 anos eu estou nesse ramo. E era assim, na minha cabeça, eu pensei, bom, se eu vou cortar a grama de fulano hoje, eu já ganho dinheiro aqui, já ganho dinheiro lá, então todo dia eu tô com dinheiro, enfim. Fiz um cálculo de quanto que eu ganhava por dia no Centro Útil, e na minha cabeça eu tinha que ganhar o dobro. Sim. Eu pensei, eu tenho que ganhar pelo menos o dobro. Havia uma meta. Exato, com certeza. Havia assim, na verdade, na primeira semana, assim, eu só chorei, né? Porque trabalhei o dia inteiro no sol, cortando aquela grama, e chegava de noite e falava, Senhor, me dê uma luz, porque assim, eu preciso tirar mais do que eu ganhava. Daí eu fiz cálculos e cheguei nessa meta de, pelo menos, eu tenho que tirar o dobro do que eu ganhava aonde eu trabalhava. Diariamente. E assim foi indo, e assim foi indo. E as pessoas perguntavam pra mim se eu tinha as coisas, e eu sempre falava que sim, mesmo não tendo as coisas. Eu nunca me esqueço, foi um pastor, que ele já foi embora daqui, que era
Sara Nossa Terra. Foi o primeiro jardim que eu fiz lá na Rua dos Coqueiros. E assim, eu levei o dia inteiro para cortar aquela grama. E aquilo lá não me acabava, sabe? Mas eu cortei, fiz, recebi. E depois uma outra cliente me perguntou uma plantinha que hoje, nossa, para mim é super comum. Mas o nome da planta é mini lantana. Sim. Aí eu pensei assim pra mim, gente, que bicho é esse, né? Aham. Aí peguei, anotei, na época eu andava com uma pochetezinha do Aham. ladinho, peguei minha caderneta, anotei o nome. Aí eu falei, agora eu vou pesquisar, mas até então eu já tinha dito pra ele que eu tinha, que eu ia conseguir, que eu ia plantar, Aham. sem saber de nada. Aham. Aí fui nos viveiros, fui tal, consegui descobrir o que que era, pra que servia, se era de sol, de sombra. Uhum. E assim foi, tipo, de tudo eu tinha, de tudo eu fazia. Aham. Mas antes de fazer ou executar para o cliente, eu sempre Pesquisar. pesquisava para dar a resposta ou para fazer a coisa certa para o cliente. Verdade. E assim foi até hoje. Uhum. E depois daí fiz alguns cursos Aham. e me especializei em assim, mais pessoalmente mesmo, fazendo assinatura de revistas e pesquisando e comendo os livros, e a prática fez com que Foi aprendendo bastante. eu soubesse o que eu sei. E vai virando referência, né? Porque Vai. você faz uma coisa bem feita, aqui uma pessoa comenta com outra, ele recebe uma Isso. visita. E esse tipo de propaganda, quando ela é saudável, ela marca e cria clientes fidelizados, né? Com Porque ele certeza. vem com a referência, não é? E quando vem com o aval de alguém, e se essa pessoa é Isso. amiga, né? Você conquista um cliente para muitos anos. Mas você de paisagista, você começou aí cortando grama, Aham. não é? E se transformou numa paisagista, Clair paisagista. Eu vi você por várias vezes em alguns lugares trabalhando trabalhando mesmo, efetivamente com a mão na massa Sim, fazendo ali, buraco, com orientando. cavadeira. Aham. Você com mais uma ou duas pessoas, jardinando, né? Cuidando das plantas. E você mantinha uma parceria com alguns viveiros Isso. naquela época, né? Que é onde você foi buscar as informações e os produtos. Com certeza. Aí você comprava desses viveiros, naturalmente, pela sua simpatia, te recebiam muito bem, Aham. não é? E você repassava isso. Isso. E você fazia esse trabalho. Isso. Eu fazia até por comodidade do cliente. Sim. Não que a gente tivesse algum lucro, alguma coisa, mas assim, era viável porque, como eu conhecia as plantas, sabia distinguir sol, sombra, dimensão de raiz, profundidade, local específico para cada uma, e às vezes não tinha o que o cliente queria, então eu ia, buscava para o cliente e já entregava pronto, para ele era mais cômodo. E eu cobrava minha mão de obra para estar executando esse trabalho, Sim. né? E hoje, assim, graças a Deus, depois de todos esses anos, Mas espera um pouquinho, você não vai falar, não. Nós vamos deixar para o segundo bloco. tá Nós bom, vamos deixar para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco, você ainda é paisagista, tá bom. né? Então, nós estamos falando aqui de toda essa profissionalização, né? De todo esse conhecimento que, apesar de empírico, você adquiriu, desenvolveu, né? Elaborou todo um conhecimento. Por ser pioneiro em Sinop, você conhece a região, conhece o solo, conhece as estações, né? E sabe do que produz e que não produz aqui, o que fica Isso. belo e o que não fica. O belo tem que ser bom e tem que ter preço, não é? A Clair cresceu, né? Desenvolveu no seu negócio, mas Clair, a gente estava conversando nos bastidores, a gente já trocou uma ideia sobre isso. Aconteceu um fato na sua vida, aconteceu um incidente, você estava de férias, né? Um acidente, para ser bem mais claro, né? Que levou você a tomar algumas decisões. Eu não sabia, eu confesso, não sabia. Eu fiquei sabendo por você quando eu fui te visitar para fazer essa entrevista. Você ficou mais de 20 dias no hospital. Isso. Não é? Passou perto de uma situação difícil. Bem difícil. Ai, não vou chorar. Não vai. Não vai porque nós somos Não gente vou de chorar. tranquilidade. Não, é assim, nós estávamos voltando de férias, aconteceu um acidente. Por um acaso do destino, enfim, né? Aí eu fiquei 25 dias no hospital, mais 2 meses e meio em casa, de cadeira de roda, quase perdi meu braço. Então agora eu fiquei meio que limitada aos meus trabalhos que eu fazia antes. Aos meus trabalhos, assim, de eu Naquela pôr a mão época. na massa. Exatamente. E daí que surgiram O umas que novas fazer? ideias. É, O que o que fazer, fazer? sendo que eu amo, que eu adoro o que eu faço. Né? E daí, mas assim, estamos aí
continuo dando consultoria e tal. Naquela Assim. época do acidente. Isso. Então, só um pouquinho, nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar de como se desenvolveu essa mudança, de como ela empreendeu no novo negócio, deixou de ser paisagista simplesmente para ser uma empreendedora e adquirir um viveiro de flores e mudas, que já era famoso em Sinop, já tinha uma boa localização, um grande estoque e que agora foi incrementado com toda a simpatia, com todo o carisma e com todo o conhecimento que a Clair tem, né, e vai passar para vocês no próximo bloco. Até já! Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. O Laboratório Santa Mônica, há 34 anos em Sinop, é eleito em 2014 pelo Prêmio Meritologista o melhor laboratório de análises clínicas. Agradecemos aos sinopenses pela confiança espontânea, conquistando por mais de uma década consecutiva o Prêmio Meritologista. Nossa felicidade se traduz em uma nova estrutura para melhor atendê-los. Laboratório Santa Mônica, preciso e humano quando você precisa. Avenida dos Tarumãs, número 1009, fone 663520-3144. Multivale, a ferramenta de gestão que faltava para a sua empresa. Sua gestão simplifica, todos ganham. Avenida das Figueiras, número 675, fone 3532-3800. Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, a lenha, tenho tudo aqui. Restaurante Sabor Real. Comida caseira com ótima diversidade de saladas e buffet a quilo. No sábado, deliciosa feijoada. Peça sua marmita pelo fone 3531-5806. Ambiente agradável e acesso fácil, no centro da cidade. Restaurante Sabor Real. Rua dos Lírios, número 840, Centro. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. O programa Norte Empreendedor está de volta e eu estou conversando aqui com a empreendedora Clair, paisagista, que é como você já conhecia, mas que também tem uma novidade para nos contar, né, Clair? Você resolveu, depois de um incidente que veio para a primeira imagem, a primeira visão para dificultar, né? Mas você tem algo dentro de você que fez você empreender e mudar o rumo dessa prótese. Isso. Como é que foi essa coisa depois desse acidente? Então, eu fiquei muito limitada. Devido ao acidente, eu fiquei muito limitada. Quem me conhece lembra que eu andava de moto para cima e para baixo em todos os lugares, tanto é que eu não posso ágil. mais... Isso, não posso mais andar de moto, que eu fiquei com umas limitações no meu braço. E aí eu precisava fazer alguma coisa diferente. Pensei até em mudar de ramo, tipo assim, pensei mesmo em mudar de ramo, alguma coisa que eu pudesse ficar de repente atrás de um balcão, alguma coisa assim, mas assim, com o coração muito apertado, porque, gente, eu falava, e minhas plantinhas, né? E as plantinhas dos meus clientes, né? Enfim.
Aí as coisas foram acontecendo. Então, assim, como você falou, às vezes depois de uma tempestade, veio a bonança, né? Aham, Uma amiga minha, que era do viveiro, aham. também, por acaso do destino, precisou se desfazer desse viveiro, Sim. por uma ocasião boa, na verdade, né? E ela me ofereceu. E assim, até então eu não sabia o que fazer e eu falei, é isso. Aham. Então apareceu assim, muito em boa hora e a gente negociou, se acertou no primeiro momento que ela falou assim, Clair, você quer comprar o meu viveiro? Aham. Nossa, eu não pensei 2 vezes. Tipo assim, Como chamava antes o viveiro? antes chamava Viveiro Daneluz, E hoje hoje em Flor Jardins. é em Flor Jardins. Eu vi sua logo, a gente vai colocar ela aqui. Aham, Uma logo muito bonita, né? obrigada. Diferente e tudo a ver com Tudo a jardinagem. ver com jardinagem. Você fez uma análise de recursos, né? Estava diante de uma dificuldade e acendeu-se uma luz na sua vida. Você empreendeu, comprou esse viveiro. Comprei. Como é que foi isso? Essa decisão, reuniu família, reuniu todo mundo, como é que foi isso? Isso, assim, tive que me desfazer de algumas coisas que eu tinha, porque Aham. até então, assim, eu não estava a gente não estava preparado para isso, né? Uhum. E reuniu família, Uhum. com certeza, e estamos aí, deu Aham. tudo certo e, assim, veio a calhar. Então, eu não deixei de atender meus clientes agora, Sim, não consigo estar diretamente na mão de obra como antes. certo. Mas como meu esposo trabalha, nós trabalhamos juntos, Uhum. então ele ficou à frente da mão de Da obra questão de mão de obra. e eu fico à frente, tipo, do projeto, das consultorias e Uhum. fico lá no viveiro para quem tenha dúvida, tá indo lá para Buscar. tirar e até para conhecer as plantas, porque até Uhum. então antes eu não tinha. Aí o que que eu fazia? Eu tirava fotos Sim. das plantas ou de jardins que eu já havia fazido, levava até o cliente, ele olhava, analisava e ele escolhia em cima disso. Sim. Mas nunca, nada é melhor do que você ver a coisa ao vivo mesmo, É, né? porque o viveiro Nossa, oferece, o né? viveiro oferece. Às vezes, algumas vezes, eu até levava os clientes em alguns viveiros dos nossos companheiros, Seus né? parceiros. Dos parceiros, para o cliente estar vendo mesmo o que que era, o que que não era. E Uhum. hoje eu já tenho o meu próprio espaço, então assim, tá Mas esse bem legal. nome, você e essa arte, você já tinha isso em mente ou foi uma coisa que você buscou, consultou? Como é que foi isso? Na verdade, sim, foi tudo muito de repente, não tinha Aham. nada em mente, né? E muitas pessoas falavam assim, você tinha que ter colocado Viveiro da Clair, porque Aham. todo mundo conhece Aham. você como Clair. Aham. Aí eu falei assim, não, até pode ser, mas eu pensei pra mim, pô, Viveiro da Clair, vamos fazer uma coisa mais Vamos moderna. profissionar mais isso. Isso, que depois as pessoas vão ficar sabendo que é meu de qualquer maneira, né? Aham, aham. A gente tem que pôr uma coisinha mais moderninha, mais Exato. bonitinha, que venha a calhar com o que a gente está oferecendo, né, e Aham. tal. E além de todo o viveiro, essa semana a gente também começou a trabalhar com plantas de corte, que seriam Aham. buquês, ramalhetes, arranjos, Uhum. coroas, Coroas. cestas, aham. Aham. Sinop tem coisas- consumido bem essa questão de flores, né? Sempre, muito, muito E vem mesmo. da onde essas flores para você? As flores a gente tem o representante que ele traz, todas as quintas-feiras a gente faz o pedido e todas as quintas-feiras vem de fora de São Vem Paulo. de fora de São Paulo. Aham, vem de São Paulo. Dizem que em Cuiabá começou-se também a produzir essa questão de flores de corte, né? Isso, na verdade, nós temos uma empresa em Cuiabá que também abastece a nossa região, Sim. mas eu ainda consigo um preço melhor de De São São Paulo, porque na verdade, essa empresa de Cuiabá, ela acaba trazendo de São Paulo também. Ela Uhum. tem só digamos, um depósito ali para abastecer a nossa região, Sim. meio que diariamente, digamos assim, né? Uhum. E alguma coisa que ele isso, produz. e alguma coisa que ele produz, Uhum. isso. E a Em Flor, que é o seu viveiro, né? Hoje é a sua loja de flores e mudas. E você trabalha com todo tipo de flores, de mudas frutíferas também, Cleia? Frutíferas, de sombra, ornamental, de flores. Assim, às vezes, para falar de todos os tipos é praticamente impossível. Tem uma diversidade grande. É muito grande. Mas a gente trabalha com a maioria das plantas que se adequam ao nosso clima. Porque o nosso clima é bem assim, uma hora muito seca, outra hora muita água, Muita água. né? Então, por esse fato que a gente trabalha com quase todas as espécies que se adequam ao nosso clima. Mas se existir ou se alguém quiser alguma coisa que seja diferenciada, a gente consegue fazer o pedido sem problema nenhum. Isso se diz respeito tanto ao tamanho
Sim. E a quantidade. A única coisa daí teria que ter um tempinho de entrega para a gente estar fornecendo. Clair, em Sinop, a gente tem observado muitas empresas, a própria prefeitura, loteamentos, né, que trabalham com arborizações diferenciadas, jardinagem de canteiros, né, com palmeiras e tudo. Hoje a Enflor também está preparada para atender esse mercado? Tá preparada para atender esse mercado. A mão de obra, em todos os sentidos, está bem escassa, né? Porque a gente precisa de mão de obra qualificada. Com certeza. Então, essa está sendo hoje a nossa não, é a nossa, quando eu digo a nossa, da cidade toda. Não só a minha, como de todo mundo. Eu acho que de todas as pessoas, a mão de obra em todos os sentidos. Sim. Então, assim, mediante uma programação, todo um planejamento, com certeza a gente vai atender Consegue. a todos. Aí sempre há a possibilidade da terceirização, Sim, né? sempre, com certeza. Eu tenho Dependendo muitos do tamanho parceiros. do projeto. Isso, eu tenho muitos parceiros mesmo que me ajudam nessa parte de mão de obra. Eu De tenho mão de obra. bastante mesmo. Porque senão, se fosse só a gente não consegue atender todos. Não consegue. Existe. O mercado, às vezes você tem um projeto grande, 2 ou 3 projetos durante o ano, então precisa ter De essa ajuda. flexibilidade, né? Que é possível, né? Aham. E hoje você está aqui na Avenida das Figueiras, 386 386. Qual que é o telefone lá, Clair? 3531 8624. 8624. Fica bem no centro, próximo à Casa Aurora, ali do centro. Ao lado de onde era o antigo colonial, né? Isso, bem do ladinho. Então, assim, ficou bem grande, um espaço para estacionar. Acesso fácil, Acesso né? fácil, isso. Tamo ali. E para mudas frutíferas, você tem parceria com pessoal de fora? Como que Isso, é? frutíferas, assim, as pessoas que fornecem frutíferas, eles têm que ter uma documentação específica Sim. e a gente tem que comprar dessas pessoas específicas. A gente não pode ficar comprando de qualquer pessoa. Não, tem que ser. E são todas mudas de enxerto, então não adianta a gente querer pôr uma sementinha no pacotinho e esperar ela crescer que ela não vai produzir. Então são todas mudas assim. Tem que ser certificado, né? Isso, e tudo, todas em estufa, de enxerto, para a gente ter uma boa produção também, né? Para o cliente ficar satisfeito. Aqui o pessoal, eu pelo menos adoro essa fruta que é a graviola, o pessoal procura muito. Procura. Mas uma das frutas mais vendáveis ainda é limão. Limão. Limão, que todo mundo, com esse nosso calor, né? Então, limão, assim, de todas as espécies. E jambo. Talvez nem pela fruta, eu acho que é mais pela sombra. Pela sombra. Isso, porque daí concilia as duas As coisas. duas Mas a coisas. gente vende muito, muito mesmo. E sem tirar a jabuticaba e a acerola, que são as frutas tradicionais que quase todo quintal tem uma. A jabuticabeira, eu não sei, a minha jabuticabeira que eu tinha numa outra casa que eu tive lá no Jacarandá, perto de onde você mora lá, ela para quem vem do Paraná, no Paraná a jabuticabeira tem um período, né, de Sim. floração, carrega, depois fica sem. Sim. Aqui fica o ano inteiro O ano produzindo. inteiro. Se você não deixar faltar a água Uhum. e você conseguir limpar um pouco os caules mestres, deixar entrar mais luz, ele produz o ano inteiro. Porque ano ele não inteiro. precisa de muita folha, porque ele produz no caule. Aham. Então ele pode ficar mais aberto, com pouca folha, e você molhando, você tem fruto o ano todo. Uhum. Aí você tem jabuticaba também lá Temos, de todos os começando tamanhos. a produzir? Já produzindo, já. É? Já, de 1,5 m, já produzindo. Eu sou apaixonado por jabuticaba É e muito graviola. O que não, a gente não está vendo em Sinop é algumas frutas que são nativas daqui, que nem tem aquele ingá grande, aquele ingazão De metro. de metro. Nossa, isso me lembra quando eu vim Aqui pra cá. tinha muito quando eu cheguei em Sinop, os papagaios, as araras, tinham uma diversidade de papagaio, uns menores, outros maior. Vinha de bandos para comer aquilo lá. E hoje é difícil ver esse engazão. Né? Existe, tem-se as mudas ainda. Aham. Talvez pela árvore ser um pouquinho, digamos assim, dispersa, ela é meio aberta. Questão de jardinagem, ela não é muito bonita, Isso, né? Talvez a gente encontraria isso mais hoje em chácaras, sítios. Parque florestal, essas nas coisas fazendas. assim, Aham. Mas na cidade mesmo não se encontra tem, mesmo, né? né? E naquela época você achava em qualquer esquina, Qualquer né? lugar tinha, acho que era É nativo verdade. daqui, né? Clair, hoje você tem uma carteira de clientes, tem aquela carteira que você, como paisagista, desde quando você começou, você vinha trazendo, né? E essa carteira é fidelizada. Existe uma manutenção, um acompanhamento desses jardins que você faz? Isso, assim, a manutenção em si eu parei de fazer, mas eu não deixei os meus clientes a Deus dará, digamos assim. Toda vez que eles me chamam, eu consigo ir para verificar o que está acontecendo, se tem alguma praga ou se tem que fazer uma adubação, enfim. Sim. E daí que entra os parceiros Certo. de trabalho que eu vou acompanhando para estar fazendo esse tipo de trabalho. Porque, assim, Certo. para fazer o paisagismo, a gente sabe que o custo não é
tão baixo? Certo. Vai depender muito. Claro que se consegue fazer um jardim de vários valores. O que vai oscilar muito são preços de plantas. Plantas que a gente consegue deixar um jardim Sim. legal com plantas de valores menor e a gente consegue deixar um jardim legal com plantas de valores maior, né? Vai depender tudo do que o cliente almeja. Sim. A manutenção em si eu não faço mais, que seria o corte de grama, que foi o que eu Sim, comecei. sim. Aham. Por falta de pessoal, infelizmente. Aham. Então, assim, o que a gente faz? A gente tenta atender a todos da melhor maneira possível. Hoje atendo eles levando as plantas, auxiliando quem está lá cortando a grama, ensinando. Mas você faz o projeto de tudo Faço. que vai e monta o jardim para ele. Isso. Né? A manutenção depois de limpeza, corte de grama é que Ele é contrata um terceirizado. jardineiro, isso. Ou tá. a própria pessoa já contrata um jardineiro, que já tem, às vezes, jardineiro há anos e não Sim, querem se sim, desfazer Certo. das pessoas que cortam a grama, que às vezes é o Certo. único ganha-pão que elas têm, né? Aham. E a gente trabalha nessa parceria, de eu estar indo lá, fazendo essa parte de embelezamento, Aham. e depois eles vão mantendo. Na dúvida, eles me ligam também para mim estar auxiliando. O que pode ser podado, o que não, Aham. o que pode ser passado em alguma praga, ou adubo que pode ser colocado Uhum. para a planta ficar melhor. Em Sinop existe um mercado de pessoas, a gente vê isso muito em novela, né? As pessoas trocam as flores de casa semanalmente, né? Sim. É claro que isso tem um custo, mas quem Sim. tem condição é muito bonito, né? Porque Aham. leva uma beleza, uma harmonia. Em Sinop tem pessoas que consomem flores assim semanalmente? Tem, nós temos, tem pessoas que consomem e fica, e às vezes as pessoas não entendem, porque na casa de fulano eu sempre passo lá, tá sempre bonito. Aham. Mas assim, aí é toda A essa troca, troca, todo esse cuidado, Aham. semanalmente, mensalmente, né, a cada 3 meses, Aham. para elas ficarem daquela forma. Uhum. Porque aí existe todo um custo. Uhum. Clair, hoje você, como empreendedora da Em Flores, não é? Com toda a variedade que você tem lá, de flores, de produtos, de árvores frutíferas, né? Com todo o conhecimento que você tem e com esse pioneirismo que vocês chegaram aqui na década de 80, então a gente costuma perguntar para os nossos entrevistados qual a visão dele para os próximos 10 anos de Sinop. Nossa, a visão assim, eu amo morar aqui, né? Eu digo assim, eu sou meio suspeita, Uhum. mas gente, eu amo morar aqui. Eu acho assim que a minha visão, nossa, eu acho que assim, nossa, não sei nem me expressar, Uhum. mas eu acho que a cidade vai crescer muito. Eu acho que vai ser uma cidade muito bonita em todos os sentidos. Uhum. Eu acho que não deixa a desejar assim para praticamente nenhuma capital já. Nós temos Sim, praticamente tudo. tudo. E a tendência é só melhorar, só melhorar. Uhum. Assim, de quem tá chegando ou de quem tá aqui, eu acho que assim, vale a pena investir. Tem muita gente nova que chega em Sinop e vai já buscar o viveiro para poder já querer ambientalizar. Quem vem do sul, eu tenho certeza, pelo menos do Paraná para baixo, que gosta de flores, gosta de jardim, não é? Gosta. E já vai buscar já uma consultoria para fazer um jardim diferente. Sempre. Assim, por mais que a gente comenta que o jardim é uma coisa supérflua, você sobrevive sem. Uhum. Mas você andando pela cidade, você pode ver que dificilmente, muito difícil, uma casa que não tenha uma graminha, uma palmeira, um pé de coco, um vasinho na varanda, uma samambaia, que falava-se que era da vovó e agora tá em alta com tudo, né? Então, assim, sempre usa. É a vida, né? Na verdade, o verde é vida, então tem que ter, não tem como. Um jardim bem cuidado demonstra até mesmo a personalidade da pessoa, né? Com certeza. Para quem gosta de coisas bonitas, coisas floridas, né? Aqui em Sinop a gente está vendo uma variedade de ipês, né, que está florindo, né? Acho que as pessoas até estão se motivando aderindo, né, a plantar o ipê, né? Esses dias eu fui fazer uma pesquisa que eu achei interessante, que tem uma variedade que cresce muito rápido, umas folhas maiores, e uma outra menor, mas que flore também bastante, né? Parece que uma é do Cerrado e a outra é uma outra variedade. Assim, nós temos a rosa, amarela, branca, roxa. A rosa, ela cresce super rápido e floresce, assim, por um tempo maior. Aí nós vamos ter a amarela, que floresce bem
pouco e a árvore fica bem pequena. Uhum. E a branca, que quando floresce é maravilhosa, mas vai durar tipo uns 2, 3, 4 dias a flor. É. Mas a árvore fica toda como se tivesse com neve em cima É. dela, fica perfeita. Fica parecendo aquelas cerejeiras japonesas, né? Idêntico, idêntico. A Aí- sujeira delas não dá vontade de Não- limpar, nem né? de Parece um limpar, tapete. Parece um tapete, é Aham. maravilhoso. Então, assim, nós também temos todas e a procura está sendo muito grande, porque como foram se plantado anos atrás, então logo no início não se floria. Exato, e ninguém via, né? Ninguém via. notava. E agora, todo ano, que é o finalzinho ali de julho, agosto, setembro, Agosto outubro pra setembro. ali, isso. Elas florem, então, assim, aguçou a vontade das pessoas terem um ipezinho no fundo do quintal, na frente de casa. Dentro de casa. E a tendência é cada vez ficar mais lindo, como Maringá, na verdade, que Exatamente. aqui Esse ipê branco e o amarelo que cresce menos é ideal para plantar. Tem gente que mora do lado que tem o poste, né? Que tem a fiação. sim, pode plantar, que Planta ali que ela não cresce isso, muito, né? Não, e você pode estar podando, tá? Não é porque Também. é um IP que você não vai podar, você pode limitar o crescimento dele, sem Aham. problema nenhum. Tá certo. Vai ficar muito bonito. A Avenida da Saudade é uma avenida que está toda em ipês, Tudo né? em IPs. Quando ela estiver bem matura para florir, vai Nossa, ficar muito bonito. Eu quero ver agora quais são as variedades que vão ser plantadas na Avenida Tarumãs, né? Já ouvi alguns nomes, mas eu acho que deve se plantar também ipês, com esses certeza. ipês, né? Mas de preferência o amarelo e o branco, porque é lindo demais, é muito bonito, né? Perfeito. Vai ficar uma avenida maravilhosa. A cidade inteira vai ficar bonita. E para quem é pioneiro em Sinop, para quem não é, eu cheguei em 94, já não sou pioneiro. Estou mais tempo aqui em Sinop do que estive na minha cidade natal, ou por onde passei, mas me considero parte de Sinop, né? Assim como a Clair, lá com a Enflor e com toda a história de empreendedorismo que ela está contando para a gente. Nós vamos mostrar algumas fotos de alguns jardins que ela fez no final do programa, você vai assistir. Mas o que o programa Norte Empreendedor quer levar para você é essa ideia de que para empreender não é necessário só ter capital. É necessário ter uma boa vontade e muita persistência. Muita persistência. Quem não persiste não vinga o negócio em que ele está empreendendo. Então é preciso persistir, é preciso ter vontade, é preciso ter dedicação. É preciso ter aquela coragem, né, de começar quase sem nada, como a Clair começou, seja por um momento de transição na vida, ou seja por um momento de decisão de investimento com capital mesmo. É preciso ter persistência e empreender. Não desista, busque os seus sonhos, empreenda. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até a próxima. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidades. DE, arte em decoração, sua casa mais completa. Camping Clube, prazer em morar bem. Multivale, sua gestão simplifica, todos ganham. Restaurante Sabor Real, buffet Aquilo e marmitaria.